Existe um tipo de pessoa que pode parecer perfeitamente normal à primeira vista. Eles podem ser engraçados, charmosos, até aparentemente bem-sucedidos. Mas quando você começa a se relacionar mais profundamente com eles, algo não se encaixa. Há um padrão de comportamento que te deixa confuso, frustrado, emocionalmente exausto. E muitas vezes você não consegue identificar exatamente o que está errado. Você se culpa. Você acha que está sendo muito sensível. Você se pergunta se o problema é você. Mas na maioria dos casos, o que você está experimentando é o impacto de estar lidando com alguém emocionalmente imaturo. E a imaturidade emocional é uma das coisas mais destrutivas em relacionamentos, porque é invisível até que já causou dano significativo. Neste vídeo, vamos explorar os 7 sinais definitivos de que você está lidando com alguém emocionalmente imaturo. E mais importante, o que fazer com essa informação para proteger sua própria saúde mental e emocional. Antes de mergulharmos nos sinais específicos, é importante entender o que realmente significa imaturidade emocional. Não estamos falando de idade. Você pode ter 50 anos e ser emocionalmente imaturo. Não estamos falando de inteligência. Você pode ser brilhante intelectualmente e ter a capacidade emocional de uma criança. Imaturidade emocional é sobre a incapacidade de processar, regular e responder às emoções de forma saudável e construtiva. É sobre não ter desenvolvido as habilidades emocionais necessárias para relacionamentos adultos funcionais. É sobre estar preso em padrões de pensamento e comportamento que são apropriados para uma criança, mas destrutivos em um adulto. E aqui está o que torna isso tão complicado. Pessoas emocionalmente imaturas geralmente não sabem que são imaturas. Elas operam no mundo completamente inconscientes de suas próprias limitações emocionais. E isso as torna incapazes de mudar sem ajuda profissional e trabalho interno significativo. Os estoicos, particularmente Marco Aurélio, falavam sobre a importância do autoconhecimento e da razão sobre as emoções. Marco Aurélio escreveu que devemos examinar nossos próprios pensamentos e motivações constantemente. Pessoas emocionalmente imaturas não fazem isso. Elas não têm capacidade de introspecção. Elas não questionam seus próprios padrões. Elas operam no piloto automático emocional, reagindo impulsivamente sem reflexão. E quando você está em um relacionamento com alguém assim, você acaba fazendo toda a carga emocional. Você está constantemente tentando entender, explicar, gerenciar, regular, enquanto eles simplesmente reagem e esperam que você lide com as consequências. E isso não é parceria. Isso é parentalidade emocional. E você não assinou para ser pai ou mãe emocional de um adulto. O primeiro sinal de imaturidade emocional é a incapacidade de assumir responsabilidade. Pessoas emocionalmente imaturas nunca são culpadas. Nunca. Não importa o que aconteça, há sempre alguém ou algo para culpar. Se elas te magoam, é porque você é sensível demais. Se elas fazem algo errado, é porque estavam estressadas ou porque alguém as provocou. Se o relacionamento tem problemas, é porque você cobra demais ou espera demais. Elas desviam, deflectam, justificam, mas nunca realmente assumem responsabilidade por suas ações e seu impacto nos outros. E isso não é apenas frustrante. É emocionalmente destrutivo. Porque sem responsabilidade, não há crescimento. Sem responsabilidade, não há mudança. Você fica preso em um ciclo onde os mesmos problemas acontecem repetidamente, mas a pessoa nunca os reconhece ou trabalha neles. E, eventualmente, você começa a duvidar da sua própria percepção da realidade. Você começa a se perguntar se talvez você realmente seja o problema. E esse é exatamente o objetivo delas, consciente ou inconscientemente, manter você confuso e questionando a si mesmo para que elas nunca tenham que olhar no espelho. Esse padrão de evitar responsabilidade está profundamente enraizado em medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de confrontar suas próprias falhas. Medo de que, se reconhecerem que estão erradas, isso significa que são pessoas ruins. Mas aqui está o que pessoas emocionalmente maduras entendem. Reconhecer erros não te torna ruim. Te torna humano. Te torna capaz de crescer. Te torna confiável.
Porque as pessoas ao seu redor sabem que quando você faz algo errado, você vai assumir, se desculpar genuinamente e fazer o trabalho de não repetir o padrão. Mas pessoas emocionalmente imaturas não conseguem fazer isso. E relacionamentos com pessoas que não conseguem assumir responsabilidade são relacionamentos onde você está constantemente andando em ovos, gerenciando suas reações, evitando tópicos, porque você sabe que qualquer confrontação vai resultar em deflexão, culpa ou drama. E isso não é forma de viver. O segundo sinal é a necessidade constante de validação externa. Pessoas emocionalmente imaturas têm um buraco dentro delas que nunca pode ser preenchido. Não importa quanto amor você dá, quanto suporte, quanto elogio, nunca é suficiente. Elas estão constantemente buscando reasseguramento, constantemente precisando provar seu valor através de atenção dos outros, constantemente mudando quem são baseado em quem estão tentando impressionar. Elas não têm um senso estável de identidade porque nunca desenvolveram amor próprio genuíno. E o que isso significa para você é que você se torna responsável por preencher esse buraco. Você precisa constantemente reassegurá-las, elogiá-las, provar que se importa. E não importa o quanto você faça, nunca é suficiente porque o problema não é a quantidade de amor que você dá. O problema é a incapacidade delas de receberem e manterem esse amor devido à sua própria falta de amor próprio. Epicteto ensinava que a felicidade vem de dentro, não de circunstâncias externas ou opiniões de outros. Pessoas emocionalmente maduras entendem isso. Elas apreciam validação externa, mas não precisam dela para se sentirem bem consigo mesmas. Elas têm uma base interna sólida. Mas pessoas emocionalmente imaturas não têm essa base. Elas são como casas construídas em areia movediça, constantemente precisando de suportes externos para não desmoronarem. E estar em um relacionamento com alguém assim é exaustivo. Porque você nunca pode relaxar. Você sempre tem que estar provando, reassegurando, validando. E mesmo quando você faz tudo isso, no momento em que você não está disponível, no momento em que você precisa de suporte para si mesmo, elas entram em pânico, porque elas não conseguem te dar o que você precisa, quando elas próprias estão constantemente vazias e precisando. O terceiro sinal é a comunicação passivo-agressiva ou explosiva. Pessoas emocionalmente imaturas não sabem como comunicar necessidades ou desconfortos de forma saudável. Elas ou suprimem tudo até explodirem em uma reação desproporcional, ou expressam descontentamento através de comportamentos passivo-agressivos, sarcasmo, tratamento silencioso, sabotagem sutil. Elas nunca dizem diretamente o que estão sentindo ou o que precisam porque não têm as habilidades de comunicação emocional. E talvez mais profundamente, elas têm medo de vulnerabilidade. Comunicação direta e honesta requer vulnerabilidade. Requer dizer: eu me senti magoado quando você fez isso, ou eu preciso de mais atenção. Mas pessoas emocionalmente imaturas veem vulnerabilidade como fraqueza. Então elas expressam necessidades através de comportamentos indiretos que deixam você confuso, frustrado e constantemente tentando adivinhar o que realmente está acontecendo. Sêneca escreveu sobre a importância da comunicação clara e honesta, e sobre como segurar raiva e ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Pessoas emocionalmente maduras entendem isso. Elas comunicam seus sentimentos e necessidades claramente porque entendem que relacionamentos saudáveis são construídos em honestidade e clareza. Mas pessoas emocionalmente imaturas não conseguem fazer isso. E o resultado é que você vive em um campo minado emocional. Você nunca sabe o que vai desencadear uma explosão. Você está constantemente interpretando comportamentos, tentando entender o que realmente está acontecendo por baixo da superfície. E isso é emocionalmente exaustivo. Relacionamentos saudáveis não deveriam ser quebra-cabeças complexos que você precisa resolver. Deveriam ser lugares onde ambas as pessoas podem expressar seus sentimentos e necessidades abertamente e trabalhar juntas para resolvê-los. O quarto sinal é a incapacidade de lidar com críticas construtivas. Qualquer feedback, não importa quão gentilmente dado, é recebido como um ataque pessoal.
Pessoas emocionalmente imaturas não conseguem diferenciar entre crítica ao comportamento e crítica à pessoa. Quando você diz, me senti magoado quando você fez isso, elas ouvem, você é uma pessoa horrível, e imediatamente ficam defensivas. Elas atacam de volta, trazem coisas do passado, mudam o assunto para seus erros, ou se fazem de vítima. Qualquer coisa para evitar realmente ouvir e processar o feedback. E isso torna crescimento impossível. Porque crescimento requer a capacidade de ouvir feedback, refletir sobre ele e fazer ajustes. Mas pessoas emocionalmente imaturas veem qualquer sugestão de que poderiam fazer algo diferente como uma ameaça existencial ao seu frágil senso de identidade. Esse padrão vem de uma autoimagem extremamente frágil. Pessoas emocionalmente maduras podem ouvir críticas porque têm uma base sólida de autoconhecimento. Elas sabem que não são perfeitas. Elas sabem que podem errar. E ouvir sobre um erro não desmorona toda a sua identidade, porque sua identidade não é baseada em ser perfeito. É baseada em ser humano e estar constantemente crescendo. Mas pessoas emocionalmente imaturas construíram uma fachada frágil de perfeição ou de ser vítima. E qualquer coisa que ameace essa fachada é intolerável. Então você aprende a nunca trazer problemas, a nunca expressar quando está magoado, a engolir seus sentimentos porque você sabe que qualquer tentativa de comunicação vai resultar em drama, deflexão, ou você sendo feito de vilão. E um relacionamento onde você não pode expressar seus sentimentos não é um relacionamento, é uma prisão emocional. O quinto sinal é o egocentrismo extremo. Pessoas emocionalmente imaturas veem o mundo inteiro através da lente de como tudo as afeta. Elas têm dificuldade extrema, às vezes impossibilidade, de ver perspectivas de outras pessoas. Se você está passando por algo difícil, elas ou minimizam, ou encontram uma forma de fazer sobre elas. Se você tem uma conquista, elas ou não reconhecem genuinamente, ou ficam com ciúmes, ou encontram uma forma de diminuir. Elas não conseguem celebrar você genuinamente. Não conseguem te apoiar genuinamente. Porque tudo precisa estar centrado nelas. Suas necessidades, seus sentimentos, seus problemas. E qualquer atenção que não está nelas é sentida como abandono ou negligência. Marco Aurélio falava sobre a importância de considerar o bem comum e reconhecer nossa interconexão com outros. Pessoas emocionalmente maduras entendem que relacionamentos são recíprocos. Que às vezes você dá mais suporte, às vezes você recebe mais suporte. E isso é o fluxo natural de uma parceria saudável. Mas pessoas emocionalmente imaturas não conseguem operar nessa reciprocidade. Elas estão presas em um estágio de desenvolvimento similar a uma criança pequena que genuinamente não consegue entender que outras pessoas têm necessidades e sentimentos tão válidos quanto os seus. E relacionamentos com pessoas assim são unilaterais. Você está constantemente dando, apoiando, ajustando suas necessidades. Enquanto elas recebem, demandam e esperam que você continue dando sem reciprocidade. O sexto sinal é a impulsividade e a incapacidade de pensar em consequências a longo prazo. Pessoas emocionalmente imaturas vivem no momento de uma forma destrutiva. Elas fazem decisões baseadas em como se sentem agora, sem considerar impacto futuro. Elas dizem coisas cruéis no calor do momento sem pensar no dano duradouro. Elas fazem escolhas impulsivas financeiras, relacionais, profissionais, sem considerar consequências. Elas querem gratificação imediata e não conseguem tolerar desconforto temporário por ganhos a longo prazo. E isso cria caos constante. Porque enquanto você está tentando construir algo estável, elas estão constantemente desestabilizando através de decisões impulsivas. E quando confrontadas sobre isso, elas não veem o problema. Elas acham que você está sendo controlador ou rígido. Elas não entendem que comportamento adulto requer pensar antes de agir. Epicteto ensinava sobre a importância do autocontrole e da capacidade de adiar gratificação. Ele falava sobre como a liberdade vem não de fazer o que quer, mas de ter controle sobre seus impulsos. Pessoas emocionalmente maduras desenvolveram esse músculo. Elas podem sentir um impulso forte e escolher não agir sobre ele se reconhecem que seria prejudicial.
Podem tolerar desconforto presente por bem-estar futuro. Mas pessoas emocionalmente imaturas não desenvolveram isso. Elas são escravas de seus impulsos. E relacionamentos com pessoas assim são como andar em montanha-russa constante. Você nunca sabe quando a próxima decisão impulsiva vai acontecer. Você está constantemente limpando bagunças. Constantemente tentando trazer estabilidade a um caos que elas continuam criando. E eventualmente você percebe que não pode construir nada sólido com alguém que não consegue pensar além do próximo momento. O sétimo e talvez mais revelador sinal é a falta de crescimento emocional ao longo do tempo. Você pode estar com essa pessoa por meses, anos, até décadas, e os mesmos padrões continuam. Os mesmos problemas acontecem repetidamente. As mesmas dinâmicas destrutivas se repetem, porque pessoas emocionalmente imaturas não fazem o trabalho interno necessário para crescer. Elas podem falar sobre mudança, podem fazer promessas, podem até momentaneamente ajustar comportamento, mas sem genuíno trabalho interno, sem terapia, sem comprometimento real com autoconhecimento e desenvolvimento, elas sempre voltam aos mesmos padrões. Porque esses padrões são tudo que elas conhecem. São suas estratégias de enfrentamento desenvolvidas na infância que nunca foram atualizadas para a vida adulta. Sêneca escreveu que não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Crescimento emocional é difícil. Requer olhar para suas próprias feridas. Requer confrontar comportamentos destrutivos. Requer vulnerabilidade e coragem de mudar padrões de toda uma vida. Pessoas emocionalmente maduras fazem esse trabalho, mesmo sendo difícil, porque entendem que é necessário para relacionamentos saudáveis e vida plena. Mas pessoas emocionalmente imaturas evitam esse trabalho. É muito desconfortável, é muito assustador. Então elas permanecem presas nos mesmos padrões, esperando que o mundo ao redor delas mude ao invés de fazerem o trabalho de mudarem a si mesmas. E se você está esperando que elas mudem, esperando que eventualmente cresçam, você pode estar esperando para sempre. Porque mudança genuína só acontece quando a pessoa reconhece a necessidade e faz o trabalho. E pessoas emocionalmente imaturas geralmente não fazem nenhum dos dois. Então, o que você faz com essa informação? Se você reconhece esses 7 sinais em alguém na sua vida, o que vem depois? Primeiro, entenda que você não pode consertar essa pessoa. Você não pode amá-la o suficiente para ela mudar. Você não pode ser paciente o suficiente, compreensivo o suficiente, apoiador o suficiente para forçar crescimento emocional. Porque crescimento emocional é trabalho interno que só a pessoa pode fazer por si mesma. Segundo, estabeleça limites firmes. Decida o que você vai e não vai tolerar. E mantenha esses limites mesmo quando é difícil, mesmo quando elas fazem você se sentir culpado. Terceiro, priorize sua própria saúde emocional. Se estar nesse relacionamento está constantemente te drenando, te fazendo questionar sua sanidade, te fazendo menor, considere seriamente se é um relacionamento que vale a pena manter. E aqui está uma verdade difícil que os estoicos nos ensinariam. Você não pode controlar se essa pessoa vai escolher crescer. Mas você pode absolutamente controlar se você vai continuar participando de uma dinâmica que te prejudica. Você pode controlar seus próprios limites, suas próprias escolhas, seu próprio investimento emocional. Marco Aurélio escreveu que você sempre tem poder sobre sua mente, e que realizar isso é encontrar força. Você tem poder para decidir que merece relacionamentos com pessoas emocionalmente maduras. Tem poder para parar de fazer toda a carga emocional. Tem poder para escolher sua própria paz sobre tentar salvar alguém que não está fazendo o trabalho de salvar a si mesmo. Reconhecer imaturidade emocional em alguém não é sobre julgá-los ou ser cruel. É sobre clareza. É sobre entender por que o relacionamento é tão difícil. É sobre parar de se culpar por dinâmicas que não são sua culpa. É sobre reconhecer limitações reais que a outra pessoa tem para que você possa tomar decisões informadas sobre quanto investir, quais expectativas ter, e se o relacionamento pode funcionar nos termos que você precisa para ser saudável e feliz. E às vezes, a conclusão mais amorosa, tanto para você quanto para eles,
É reconhecer que você não pode estar nesse relacionamento, que você precisa de mais maturidade emocional do que eles podem oferecer. E que tudo bem. Não te torna ruim. Te torna alguém que se valoriza o suficiente para não aceitar menos do que precisa. Então, se você reconheceu esses 7 sinais, se você está finalmente entendendo por que tem sido tão difícil, saiba que não está sozinho. Muitas pessoas ficam presas em relacionamentos com pessoas emocionalmente imaturas, porque têm bom coração, porque querem acreditar no melhor das pessoas, porque esperam que seu amor seja suficiente para mudar alguém. Mas a lição estoica, a lição difícil, mas libertadora, é que você só pode controlar você mesmo. Você não pode fazer o trabalho emocional de outra pessoa. E tentar fazer isso só vai te drenar e te impedir de estar disponível para relacionamentos verdadeiramente recíprocos e saudáveis. Escolha você. Escolha sua saúde emocional. Escolha relacionamentos onde há crescimento mútuo, responsabilidade mútua, maturidade emocional de ambos os lados. Porque você merece isso. E nenhuma quantidade de história compartilhada ou esperança de mudança futura vale sacrificar seu presente e sua paz. Se este vídeo te ajudou a identificar sinais de imaturidade emocional e entender por que certos relacionamentos são tão desafiadores, inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre psicologia, estoicismo e relacionamentos saudáveis. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo sobre como proteger sua saúde emocional. E compartilhe este conteúdo com alguém que precisa entender esses padrões. Reconhecer imaturidade emocional é o primeiro passo para fazer escolhas mais sábias sobre onde investir seu tempo e coração. Nos vemos no próximo vídeo.